Boa noite. Estou aqui com o senhor Davi, que além de ser tributarista, ele é morador de Maricá. Contatado no final de janeiro por membros do movimento Mulheres por Maricá, quanto à cobrança dos tributos municipais de 2013, sendo os mais questionados o IPTU e a taxa de lixo, os quais apresentam aspectos díspares nas suas cobranças. Por essa razão, gostaríamos de perguntar-lhes algumas coisas. Boa noite, senhor Davi. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar podendo esclarecer sobre o IPTU e a cobrança a coleta de lixo. Pois é, então eu vou começar aqui. Primeiro, gostaríamos de saber o que compõe um imposto predial e territorial urbano. Aí a gente tem que... Não sei se vai pegar. Fique à vontade. Isso aí, o que compõe o imposto de competência do município sobre a propriedade predial e territorial, e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, a posse do bem imóvel por natureza ou por ascensão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. E para os efeitos desse imposto, entendemos como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes do artigo 32 do Código Tributário Nacional. Ou seja, os 5 incisos, os 5 itens são os seguintes, quer dizer, o imóvel para ser tributado, ele deve ter pelo menos 2 itens, contemplado com pelo menos 2 itens desses que eu vou falar. O primeiro item seria meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, o que não acontece aqui nesse município. Boa parte não tem, a maioria não tem. O item 2 é abastecimento de água, também que hoje também é irregular, a SEDAI hoje é réu aí. E só tem, abastece 5% da cidade. Abastece 5% da cidade. O item 3 é sistema de esgoto sanitário. Não temos, também não temos. O item 4 é rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, sim, que também é deficiente. Algumas ruas nem possuem, outras de forma deficiente. E o item 5 seria escola primária, no caso, seria funcionando plenamente, né? Não com meio expediente. Escola primária, ou posto de saúde também funcionando, como a UPA, né? Ou seja, 24 horas, a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então, dentro desses 5 itens, o imóvel, para poder pagar IPTU, ele tem que ter pelo menos 2 desses 5 itens, que depois a gente pode até... Agora, pode existir esses itens e não ser funcional, né? Pode ter o poste de luz, mas viver sem lâmpada. Viver sem lâmpada. Não é válido. Ou ser uma iluminação deficiente. Exatamente, ou deficiente. A distância ou então, de um poste ou existir o posto de saúde em 3 quilômetros, né, que fala, mas aí, não, vamos dizer, ou não tem médico, ou não tem medicamento, isso tudo conta, né? Não tem atendimento. Não tem atendimento. A infraestrutura em si, né? Eu acho que é isso. Então, quer dizer, e nesse caso, né, vamos dizer, poderia ter, a gente pensar numa certa proporcionalidade, né, ou cumpriu 2, 3 desses itens, mas a que forma, né, se foi eficiente, não foi eficiente? Na verdade, eles deveriam ser cumpridos a 100%, porque senão não está justifica a cobrança. Não justifica a cobrança. Porque não adianta, você vai dizer que tem iluminação porque tem o poste e não tem a lâmpada. Ou tem o posto de saúde, tem a atendente, mas não tem o médico, não tem o medicamento, não tem uma ambulância que possa transportar. Então, quer dizer, tem o serviço, não tem o serviço completo, então não pode cobrar. Não pode. E aquele negócio, nesse sentido, pela ausência desses serviços ou da qualidade deles, isso influi na questão do valor venal. Né? Explica um pouco sobre essa questão, a diferença do valor do mercado. Então, o valor venal do imóvel é o valor que o vendedor consegue arrecadar no ato da venda ou em uma venda forçada. Por exemplo, se for um leilão, a pessoa está perdendo o imóvel porque não paga o imóvel, porque tem uma dívida e está sendo leiloado. E no leilão consegue
um imóvel que hipoteticamente assim, valeria 500, 600 mil reais, e aqui no leilão ele consegue 200, o valor do IPTU tem que ser calculado sobre esses 200. Por baixo. Por baixo. É o valor que se consegue pagamento à vista. Entendi. Pagamento à vista, não é o valor financiado da Caixa Econômica em 25 anos, não. Não, e nem um valor só porque é próximo disso. Porque é próximo, não, é o que se consegue em um leilão, uma venda forçada. Enfim, é o valor mais baixo. Entendi. Que tem que ser calculado, que aí é calculado para Até porque às vezes o imóvel pode ser muito bom, mas a infraestrutura de entorno não ser o suficiente para um comprador ter interesse, né? Não é suficiente. Para aquilo, para colocar um valor à vista, né? Na verdade, existe um conjunto assim de normas que estão sob o poder da prefeitura, que ela deveria fiscalizar, porque é ela que concede, por exemplo, o serviço de transporte. A pessoa que mora na Barra, que mora no Cordeirinho, que depende do transporte para vir trabalhar no centro da cidade, quem fiscaliza o transporte é a prefeitura. Tudo isso também está embutido. Porque se ela não tem regularidade no ônibus dela, que é fiscalizado pela prefeitura, quer dizer, não está tendo a satisfação total da moradia dela ali naquele local. Entendi. E outro ponto que a gente precisava esclarecer seria que a prefeitura demonstrar essa planilha que ela faz com essa arrecadação do IPTU. Aonde ela coloca esse dinheiro? Esse valor que está sendo arrecadado. Seria no portal da transparência, né? Portal da transparência, porque nós temos conhecimento hoje que a prefeitura gasta com grandes cantores de samba, com a Grande Rio vai gastar não sei quantos milhões, mas nós não sabemos quanto ela gasta com o posto de saúde de Bambuí. Por exemplo. Nós não sabemos quanto ela gasta com os demais postos de saúde, com as escolas que dependem de alimentação. Nós não sabemos isso, nós não temos essa divulgação. Que é importante. Que é devedo importante. Porque você, quando paga por um serviço, você tem que saber aquilo que está recebendo. Aquilo que está recebendo. Para onde está indo o teu dinheiro. E o órgão regulador e fiscalizador é a prefeitura, de serviços municipais. Entendi. Principalmente do transporte, né? O transporte que sem ele não existe, a pessoa não tem liberdade aqui. Não. Então, ficar simplesmente o transporte e as vias públicas. As vias públicas. Ruas, né? Por exemplo, a quantidade de buracos que tem, tudo isso dificulta a pessoa de chegar no imóvel. E por isso que o valor de venda, o valor do imóvel é calculado pelo valor da venda. Porque quando o comprador vai lá na sua casa comprar o seu imóvel, ele quando passa no buraco, ele já começa a desvalorizar o seu imóvel. Verdade. Não, é o caminho que ele pega para ir para lá, ele já começa a desvalorizar, com essa buraqueira que eu não quero comprar. Aqui, eu vou para a segunda pergunta, senhor Davi. Existe a obrigatoriedade da discriminação de cada tributo ali presente em seus respectivos valores financeiros? Não existe. Na guia nem no carnê não existe essa obrigatoriedade, não. Agora, nós estamos percebendo que existe uma cobrança compulsória que é da coleta de lixo aí no... Nessa taxa. Que é no imposto... que veio junto, na verdade. Veio junto. Da mesma forma como na conta da Ampla vem a cobrança da taxa de iluminação. E também uma cobrança compulsória que não é permitido. Entendi. É argumentável, né? Cabe Em muitas das cobranças do IPTU consta uma taxa de R$ 4,28. Gostaríamos de saber para que serve e se é legítima essa cobrança. Ela também não é legal. Ela é proibida pela resolução 3693 de 2009 do Banco Central, que proíbe pela cobrança de boletos e carnês, e segundo o PROCON, não é fazer os outros pagarem para pagar. Não é permitido fazer os outros pagarem para pagar. Porque muitas taxas vieram com esse valor, outras não. As que estão sendo enviadas vêm com essa taxa. E que a pessoa retira pelo próprio serviço em casa na internet, aí não tem essa taxa que o valor altíssimo, R$ 4,60. Uma impressão não pode custar R$ 4,60. Nem numa lan house não custa isso. Preto e branco, R$ 4,60. Não. Aqui, é normal como a cobrança da taxa de coleta de lixo, da forma como foi colocada junto ao IPTU,
você já falou de uma certa forma que isso não é permitido, né? E por ser uma forma compulsória de cobrança. Então, quais são as características mínimas para que realmente nós pudéssemos, vamos dizer, que nós tivéssemos a cobrança por um serviço como esse? Serviço do lixo ou do lixo? Do lixo. A empresa contratada está, pelo menos, que a gente tivesse a regularidade do serviço. Regularidade seria o quê? Dia e hora que a empresa vai recolher. E a quantidade também. E a quantidade também. Quer dizer, o morador ele tem que ter ciência do horário que o caminhão passa na porta dele. Não precisa ser um horário exato, mas é entre 7 e 9 horas, terças, quintas e sábados. Para que não se acumule esse monte de lixo que a gente passa, esse monte de lixo pela rua, às vezes, o dia todo, provocando mau cheiro, enfim, transmitindo doenças mesmo. Doenças, enfim, um aspecto, deixando a cidade num aspecto deplorável. Então, todas as ruas deveriam ter lá a sua plaquinha lá, com o horário, a previsibilidade da passagem do caminhão de lixo. E hoje, o que nós temos? Nós temos diversos caminhões que a gente não sabe se é de lixo ou não. Nem adequado para esse tipo de serviço. Nem adequado para esse tipo de serviço. O pessoal está trabalhando sem luva, com roupa da prefeitura. Então, cadê a empresa que foi contratada? Não só isso, e porque mesmo que a empresa seja uma empresa terceirizada para isso, nós temos que lembrar que a prefeitura é corresponsável por qualquer terceirização. Então, ela é obrigada a verificar se a empresa está trabalhando a contento. Entendeu? Então, é aquele negócio, ela tem que verificar se está tendo roteiro, né? E tem que verificar se aquela quantidade de lixo está sendo retirada na quantidade para manter o saneamento de cada região, não é mesmo? E assim como a importância que aquele empregado trabalhe nas condições de segurança, com a utilização dos equipamentos de proteção individual, né? Seja o bozeguinho, o uniforme mais grosso, porque tem muito cortante no lixo. E outra coisa, o contribuinte ele precisa saber aonde ele reclama da falta do serviço. Do serviço. Porque se algum contribuinte ligar para a ouvidoria, ela está dizendo, a informação que está sendo dada é que foi feito um novo contrato, em breve vai estar regularizado. Quer dizer, não é... Bem, e outra coisa, quando a prefeitura se apresentou, ela falou que estava passando a cobrar a taxa de lixo porque o serviço está regularizado. Não está. Mas não está. Não está, não tem prova concreta disso. Então, está sendo feito de forma... injusta, vamos dizer, equivocada. Inadequada, né? Não é caminhão de lixo, a pessoa, ele não é gari, ele não está preparado para aquilo ali. Não está capacitado para aquele serviço. Enfim. Não está preparado a nível de vestimentas, roupas. Aí conversando com eles não têm também a carteira assinada pela empresa que está carregando, pela empresa... Não, enfim. É complicado. É complicado. E aquele negócio, querendo ou não, numa contratação como essa, ter qualquer contrato de terceirização, isso eu sei um pouco pela minha experiência pessoal, a prefeitura é corresponsável. Existe toda uma característica jurídica sobre a responsabilidade, a corresponsabilidade. Na verdade, ele é o responsável. Né? Porque no momento que você bota o teu lixo na rua, ele passa a não te pertencer mais, passa a pertencer à empresa de coleta. Entendeu? Então, até o destino final, porque ela também é responsável até pela colocação do resíduo, por esta empresa terceirizada ou não, desse lixo que sai da nossa casa. Se vai colocar... Aonde vai ser colocado? Aonde vai ser colocado, se vai ser levado para o destino correto. Isso tudo é o que gera. Então, para isso, aí voltando nessa questão também um pouco da minha experiência, trabalhei 13 anos, seu Davi, na Conurb. O que acontece? Eu sei que a prefeitura, ela teria que apresentar, vamos dizer, um plano de gestão de resíduos sólidos. Isso daí até 2012, agosto de 2012, todas as cidades eram obrigadas a apresentar esse plano de gestão de resíduos, gestão integrada de resíduos sólidos. E, como muitas cidades do Brasil, Maricá foi uma das que não entregou esse plano de gestão. E realmente, eu acho que isso também é uma coisa que facilita, entre aspas, nessa questão do não cumprimento desse critério.
entendeu? Na questão de não ter um serviço realmente de rotina, um serviço eficiente ou que cumpra com as necessidades. Nós não temos esse tipo de planejamento. Bem, continuando. Para quem tem o interesse de entrar com uma ação, seja para contestar o valor junto à prefeitura, ou até mesmo a legitimidade dessa cobrança e serviços na Justiça ou Ministério Público, existe um prazo para isso? Não, na verdade, deve ser no ano da cobrança. Deve ser exercido esse direito no ano da cobrança. Pode ser feito de forma administrativa ou judicial. Agora, antes de qualquer coisa, é importante que o contribuinte tome conhecimento do que ele está pagando, tenha interesse em saber o que ele está pagando. Porque conversando com várias pessoas, as pessoas olham a conta, vê o valor, se estiver dentro assim, do bolso dela, vamos dizer assim, ela não quer nem saber o que ela está pagando. Ela chega lá, vai lá e paga, e acabou. Então, quer dizer, chegou o momento do contribuinte saber o que ele está pagando. Igual quando ele vai no restaurante, ele pega a boleta lá, conta, ele conta quantos chopps ele tomou, ele conta quantas cartelas ele tem. Por que não fazer isso também com a guia do IPTU, com a guia da taxa de lixo? Por que eu estou pagando isso aqui? Não, e aquela questão é que nós, na conversa anterior, como antes de qualquer entrevista, a gente sempre conversa, troca a ideia para ter o direcionamento justamente da entrevista, o que nós falamos ainda há pouco. Você imagina, nós pagarmos para o comércio, um restaurante, que gera, na verdade, tem um lucro e por isso obtém mais lixo. Deveria pagar mais. Entendeu? Deveria pagar mais do que às vezes. E nós moramos numa região, na verdade, Maricá, nós sabemos que desses 120 mil imóveis, né, que nós temos, 125 mil imóveis que nós temos, com certeza habitantes, residentes aqui, devem ser no máximo 30%, o restante são veranistas. Entendeu? Essas pessoas produzem com uma sazonalidade, não a mesma. Uma quantidade muito bem menor. Então, eu acho que isso tudo tem que ser reavaliado bastante, não por área. Né? No meu caso, eu seria uma dessas pessoas que estou realmente, vamos dizer, eu contesto esse valor. Entendeu? Porque eu não acredito, ou não concordo conforme estão sendo cobrados esses dois valores. O IPTU, porque eu acho que o valor foi supervalorizado, e no caso da taxa de lixo, não está sendo... Não, o IPTU, o fato gerador, é o imóvel em si, e tem que ser baseado no valor venal. Existem algumas decisões assim, favoráveis até de moradores, de pessoas que residem sozinhos, assim, que não conseguiram decisões assim, de diminuir, decisões judiciais de diminuir o IPTU em razão de morar sozinha, de ter uma produção de lixo muito pequena, apesar do imóvel ter um tamanho maior. Então, mas são questões de jurisprudência, não é? Na verdade, é o valor venal que define o IPTU. Quer dizer, o valor de venda forçada do imóvel. Então, eu sei que, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a taxa de lixo é proporcional, existe um percentual, não é proporcional, desculpa, é o percentual sobre a questão do próprio IPTU, assim como existe o lixo extraordinário e o ordinário, quer dizer, o residencial e o comercial, eles separam isso por entender a injustiça de cobrar para uma residência a questão de um comércio, de um supermercado, que tem um valor... restaurante. Tem um valor realmente... Um shopping. Um shopping. Entendeu? A produção deles inclusive, eles podem ter até a coleta própria deles, porque... Que é feito isso. É de uma outra forma, é contratado. Vamos lá, continuando. Estas ações podem ser individualizadas ou coletivas? Das duas formas, pode ser individualizada ou coletiva, depende dos autores, né? Tem a consequência. Quais as vantagens e desvantagens de cada modalidade? Ainda que as ações sejam coletivas, é necessário uma análise caso a caso? Por quê? No IPTU não é vantagem essa coletiva, não, porque cada caso é um caso,
cada residência tem as suas peculiaridades, rua, enfim, calçamento. Então, cada contribuinte deve propor a sua ação separada, na minha opinião, porque os imóveis são diferentes, as famílias são diferentes, as ruas são diferentes. Eles poderiam, por exemplo, ter um motivador em conjunto e ter uma perícia individual? A perícia tem que ser individual. Agora, por exemplo, nós temos um exemplo de Joinville. Joinville tem hoje, que é uma cidade de Santa Catarina, tem hoje mais de 30 mil ações de IPTU que estão sendo feitas de forma individual. Individual? Individual. Por quê? Porque cada caso é um caso. Então, mas é um valor significativo. É significativo. Então, cada caso é um caso. Então, não é interessante fazer isso coletivo, não. Neste caso, nesse caso. Mas na casa do lixo já seria interessante. No caso do lixo. Na taxa do lixo? Na taxa do lixo. Também, na taxa do lixo também não. Sim. Porque existe, por exemplo, o próprio restaurante que produz muito lixo, ele pode achar que ele está pagando muito, ele também entraria nesse, junto com os outros, quando na verdade ele é um dos vilões, né? Entendi. Então cada um deve andar por conta própria, né? Entendi. Tem gente que essas causas individuais. Individuais. Entendi. Quando for ação pública, aí é bom que o Ministério Público, a Defensoria promova, porque aí eles têm um caminho até mais então fácil. Pode ser uma ação pública, mas individual. O certo, o melhor para essa questão é individual. Individual, porque cada caso é um caso diferente. Quando for para a perícia, aí não tem como. Tem uma especificidade. Isso aí. Tá certo. Aqui, podem ser solicitadas as gratuidades jurídicas e em que caso essas gratuidades podem ser? A gratuidade de justiça é conforme a lei pertinente, né, que existe hoje. Essa lei, se não me engano, hoje está numa faixa de pessoas que têm rendimento até R$ 2.500, não tem que pagar as custas judiciais, e até mesmo as pessoas que no momento não podem arcar com as mesmas, comprovando isso ao juiz, ela pode entrar e não pagar as custas judiciais. Tem questão de idade também? Tem que ser o proprietário ou o possuidor do bem, do imóvel, né? E de maior de idade. Não, aposentado, isso também? Não, aposentado pode. Inclusive tem a questão dos aposentados que moram em residência de menor tamanho, em metro quadrado, eles têm uma vantagem sobre o IPTU. Sim. E o pessoal de baixa renda também. Enfim, por isso que as ações devem ser unificadas, né? Para poder verificar quem realmente é o... E existe outro problema maior, nesses terrenos, que na verdade é um terreno, mas que foram construídas 5 ou 6 residências. E aí quem é o autor quem deve ser o autor desse loteamento, vamos dizer assim, entre aspas, né? Na verdade tem que ser o dono do terreno, ele é que tem que... Entendi. Ele é que tem que promover a ação, tomar essa ação, E aí, se cada casa já tiver uma matrícula na prefeitura, aí pode fazer. Entendi. Pode fazer o nome que tiver lá, mas geralmente não tem. Não tem. E a pessoa vai dividindo para cada filho um pedacinho do terreno e acaba tendo quase que uma vila dentro do terreno dele. É verdade. Tem muito isso. Então... Olha só, outra pergunta. Caso alguém já tenha pago na internet, na internet não. Já tenha pago. Na integralidade o IPTU ou parcialmente nas mensalidades, mas ainda assim não esteja conformado com os valores e queira contestar de alguma forma, como essa pessoa pode ou deve proceder? A ação é a mesma, só que ela obtendo um resultado positivo no final, ela vai receber um débito. A restituição. A diferença, o que foi cobrado a mais, ela vai receber em dobro. A ação é a mesma, só que foi cobrar, ela pode entrar com a ação, mesmo que tenha pago, ela pode entrar com a ação. Ela não pode também passar do exercício do ano, não, passar do exercício não. Entendi. Ou melhor, ela pode até, se ela pagou, ela pode passar. Entendi. Porque não pode ela não pagar e depois não pagou em 2013
e em 2014 entrar com a ação reclamando do valor, que está muito alto. Entendi. Porque ela está inadimplente, ela não... Eu gostaria de fazer uma pergunta. As pessoas que estão insatisfeitas com os valores cobrados, o que deverão fazer, senhor Davi? Então, o insatisfeito com a cobrança do IPTU poderá fazer, primeiro, um processo administrativo junto à prefeitura, tentando ter o valor real para pagamento do seu IPTU, e, se não estiver satisfeito, entrar com ação na justiça, que através da perícia vai ser o juiz vai ter uma decisão sobre qual o valor venal do imóvel, que ele que vai dizer qual o valor do IPTU. Isso no caso do imposto predial territorial. Agora, no caso da taxa de coleta de lixo, existe a questão da legalidade. Então, a questão da legalidade, se ela for julgada que ela é ilegal, não tem que pagar nada. Essa é uma questão. E a outra, da cobrança em excesso da coleta de lixo, porque tem gente, um morador numa casa, enquanto que paga a mesma coisa que um restaurante, que a produção de lixo é muito maior. E às vezes a casa desse morador tem uma metragem maior do que o restaurante. Então, taxa de lixo não pode ser pela metragem do imóvel, como está sendo feito aqui. Fica injusto, né? É injusto, porque um restaurante que produz, ele pode ser pequeno, mas ele pode produzir uma quantidade de lixo muito grande. Até porque muita matéria orgânica, muita coisa. Então, são ações diferentes e o IPTU, a taxa de lixo, tem duas discussões. A legalidade da cobrança, que há 2 anos não era cobrado, mas de que forma que isso foi aprovado? É uma discussão. Dizem que foi fora do tempo, né? Então, isso aí tudo tem que ser fora do tempo. Isso aí tudo tem, então, por isso que tem que ser separado. Só que, de uma maneira, como está compulsório, a taxa de lixo dentro do IPTU, já é uma maneira de deixar o contribuinte sem saber o que fazer. Ela é proposital, né? Ela é proposital. Entendi. Então, prezado senhor Davi, gostaria de agradecer pela entrevista. Seus esclarecimentos são muito importantes. Desta forma, deixo à vontade para se despedir e enviar uma mensagem final, além de informar seus contatos para quem quiser obter mais informações ou até mesmo participar de uma ação, seja da forma coletiva ou individual. O objetivo dessas explicações não é diminuir o imposto nem deixar de contribuir. É esclarecer o contribuinte, que ele comece a se importar em esclarecer o que está sendo cobrado dele e o que ele pode reclamar, o que ele pode pedir. Como consumidor, né? Como contribuinte, no caso. Como contribuinte. E o nosso prefeito vai utilizar esse dinheiro da maneira correta em prol da nossa casa, da nossa família. Né? Porque a nossa casa, a nossa família precisa ter uma calçada decente. Por mais que no sábado de carnaval venha o Martim da Vila, se a minha casa tiver com a calçada quebrada, quem vai cair ali sou eu. Ou o lixo jogado. O lixo jogado ali vai ficar, quer dizer, não vai adiantar nada ter esse grupo de sambistas aí no sábado à noite e a minha casa está com essa calçada quebrada, ou o colégio não tem aula de tarde, ou o posto de saúde não tem médico, medicamento, hospital. E a gente que nós estamos pagando. E será que esse dinheiro não está indo todo para esses grandes shows que estão acontecendo aqui? Então isso é que nós precisamos cobrar isso. Cadê? Onde é que está indo esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? De que forma? Porque na minha rua não tem a calçada, no meu colégio, meu filho, só funciona meio expediente. Então isso aí é uma das maneiras de cobrar. E o político, ele está ali para ser cobrado. Eu cansei de ouvir o prefeito falar que tem que ser cobrado. Então tem que ser cobrado, não é ser ofendido, né? Nem ser desmoralizado. Ser cobrado pelas promessas, principalmente, que fizeram e assumiram essa responsabilidade porque quiseram. Ninguém está lá obrigado. Né? Não, e é aquele negócio, é a atribuição dele enquanto prefeito. É zelar pelo morador da cidade, né? Pelos eleitores dele. Então, para toda a cidade, né? Toda a cidade, principalmente, toda a cidade. E os eleitores deram essa procuração a ele para representar. Para representar. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer alguma coisa sobre essas duas cobranças.
E contatos, eu vou deixar depois o e-mail. Tá. Nós colocamos uma vinhetinha embaixo aparecendo, não há problema. Então, obrigada, senhor Davi. Tá bom. Ana Paula de Carvalho, para o Planeta Mulher. Tá bom.